Olá, bem-vindos ao Cinemarda e mais um programa da série Meu Filme de Cabeceira. E a minha convidada hoje é a Maura Martins, que é jornalista, professora, editora do site cultural Escotilha. Tudo bom, Maura? Tudo bom, Marden? Obrigada pelo convite. É muito legal vir aqui conversar contigo. Então, vamos direto à pergunta: qual é seu filme de cabeceira? O filme, eu tenho vários, né, filmes de cabeceira, mas o filme que eu escolhi como um dos meus filmes do coração é Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, né, de 1999. Foi um filme que eu acho que eu, pelo que eu me lembro, eu vi no cinema na época e me marcou muito, né? Me emocionou muito. Pude rever ele agora e continua me emocionando. Esse é o meu Almodóvar favorito. E é Isso, o meu um também. daqueles, sei lá, assim, daquela minha lista de filmes favoritos de todos os tempos, ele também entra facilmente. Mas especificamente de todos os que o Almodóvar fez, e olha que ele fez muita coisa boa, mas o Tudo Sobre Minha Mãe tem um lugar muito especial. É um filme que eu acredito que, assim como você e qualquer pessoa que goste não só do Almodóvar, mas de cinema, é um filme enriquecedor a cada nova visita que você faz a ele. Ele tem tanta coisa que eu acho que não dá para pegar tudo numa vez só. Sem dúvida. E a gente, agora eu pude rever, né? Então, se eu vi na época do lançamento, depois eu vi algumas vezes de novo, mas digamos que se eu vi em 99, eu tinha 19 anos, né? Nem vou tentar fazer um cálculo aqui, mas passou uns 20, né? E daí, revendo agora, é bem isso que tu disse, assim, tem várias coisas que eu não tinha captado na época, que captei, né? As várias homenagens ao cinema que ele tá fazendo ali. É um filme claramente de declaração às mães, mas também de declaração ao amor ao cinema, né? Que o Almodóvar tem. Sim, e tem um elemento nesse filme que eu não sei se você vai concordar comigo, mas que eu percebi já desde a primeira vez que eu vi. Tem, para mim, um forte elemento Hitchcockiano, no Uhum, sentido de que o Hitchcock era um diretor que não gostava de enganar o público. Tanto é aham, que você pode pegar qualquer filme do Hitchcock, com raríssimas exceções, ele te fornece previamente tudo o que você precisa saber para acompanhar a história. O uhum, suspense vinha justamente da situação que se criava. Você, como espectador, tinha a informação importante, você já sabia disso. As personagens em cena, não. E aí aquela uhum, apreensão, aquela ansiedade sua em ver quando as pessoas iriam descobrir o que você já sabia, coisas assim. Você vê isso no Intriga Internacional, você vê isso no Festim Diabólico, você vê isso em vários filmes do Hitchcock. E no caso do Tudo Sobre Minha Mãe, já nas primeiras cenas, o Almodóvar lhe fornece tudo o que você precisa saber sobre aquele filme, né? Desde uhum, essas referências cinematográficas que você citou, em especial ao filme A Malvada, né? Até a uhum. própria situação que a Manuela vai enfrentar com a questão da doação de órgãos. Sim, Tá tudo lá nos primeiros minutos do filme. bem isso. Eu não tinha pensado por essa relação com o Hitchcock, mas faz todo sentido, né? É quase como se ele fizesse um pacto com a gente. Nós compartilhamos um segredo, digamos, né? Que é a questão do filho dela, enfim, não quero dar muito spoiler para quem não viu, mas nessa questão de que o filho dela, né? Enfim, eu acho que não é um spoiler porque já é a primeira cena, Mas quase, aí fica o alerta de spoiler. Pronto, pode falar à enfim, né? vontade. Que o filho dela morre num dos primeiros momentos do filme, né? Que eles vão no teatro porque querem ver uma montagem de um bonde chamado Desejo. E aí acho muito bacana de notar que os meus filmes favoritos do Almodóvar, eu acho que são os mais antigos, menos que os recentes. Até eu não cheguei a ver, acho que o último, não me lembro qual que é, mas eu me lembro que eu não fui no cinema para ver. Tô em débito desse, né? Mas desses mais antigos, que eu tô pensando até talvez se fosse uma segunda fase dele, do tudo sobre minha mãe, depois Fale com Ela, Má Educação. Eu me lembro que esses filmes me agradavam muito porque tem toda uma intertextualidade com outras obras, né? Que quando a gente vê
o Má Educação, que eu acho que é um bom filme para comentar também, para relembrar e comentar, tinha todo um diálogo com o Truman Capote. E aí, quando eu fui ver de novo o Tudo Sobre Minha Mãe, eu não me lembrava desse detalhe, que começa a cena do filme, ela com a Manuela com o filho, né, que quer ser um escritor, e é o aniversário dele, e ele dá para o menino, ela dá para o menino de presente uma cópia de Música para Camaleões, do Truman Capote. Então tem essa relação entre as obras, né? Daí Uhum. depois eles vão ver Um Bonde Chamado Desejo, e vão aparecendo outras homenagens aí mais voltadas ao cinema, né? A Bette Davis, enfim, todas as outras obras clássicas que ele está homenageando. Mas eu acho muito legal, ele vai criando como se fosse um círculo, assim, me parece, né? De obras que voltam, tem essa questão de compartilhar com a gente, que a gente tá quase como se fosse num pacto com ele, que nós sabemos coisas, como tu bem disse, que os personagens não sabem, e ao mesmo tempo tem uma certa recompensa para a gente quando a gente vai se dando conta das referências, né? Então, por exemplo, eu sou bastante fã do Truman Capote, toda vez que via um filme e parecia ali de alguma forma o Truman Capote, dá uma certa alegria, né, que o Sim. Almodóvar tem as mesmas referências, né, gosta das mesmas coisas que a gente, e isso vai sendo costurado nos filmes. Nesse período da carreira do Almodóvar, ele realizou para mim o que é uma espécie assim de santíssima trindade da filmografia dele. Ele vinha do Carne Trêmula, que eu adoro, fez Uhum, o Tudo Sobre Minha Mãe logo depois, que é o meu favorito, e no ano seguinte faz o Fale com Ela, né? uhum, Coincidentemente, esses três são os meus três favoritos filmes do Almodóvar. Claro, eu gosto daqueles primeiros trabalhos, eu gosto da irreverência do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, eu amei o Dor e Glória, que foi o último grande uhum, filme que ele dirigiu. Estou na expectativa de ver o Faroeste, né? Que vai ser uhum, lançado aqui no Brasil agora em setembro. Mas esses três, desse período virada dos anos 90 para os anos 2000, e especialmente o Tudo Sobre Minha Mãe, para mim tá assim numa posição de grande destaque e um destaque muito maior do que o próprio Almodóvar como cineasta, assim, abrangendo um escopo bem mais amplo de obra cinematográfica dentro de um contexto de cinema mundial. É um filme que sempre, como aconteceu com você, é um filme que sempre que eu revejo me emociona bastante, e é um filme que eu uhum, sempre descubro alguma coisa que eu não percebi nas vezes anteriores que eu vi. uhum, sim. Agora, só me lembrando de alguns detalhes que talvez sejam até meio óbvios, né? Mas eu não me lembrava, por exemplo, por que que o filme se chama Tudo Sobre Minha Mãe. Eu não lembrava desse detalhe, né? Que daí tem uma cena lá que Bem eles no estão vendo começo já. bem no começo, né? All About Eve, né? Daí falam, por que que o filme se chama? Não me lembro como é que era a versão do nome em espanhol, Mas é mas algo eles falam. parecido com o título que ele teve no Brasil, que é A Malvada, né? Sim. É uma tradução que não tem muito a ver com o título original. E aí o filho dela fala, mas por que que não traduzir o filme como Tudo sobre Eve, né? Daí ela dá uma resposta lá. E eu não tinha me dado conta, ou não me lembrava desse detalhe, né? Daí porque eu tudo sobre minha mãe. E aí vai trazendo também, né? Eu acho que parece à primeira vista que tem um pouco uma trama de mistério, né? Sobre onde está Lola, mas ao mesmo tempo tem outras nuances assim que eu acho que me tocam mais, né? Do que o próprio, entre aspas, mistério, né? Que é toda uma questão meio até no melodrama, né? E principalmente uma temática que eu acho que perpassa ali o filme, que é uma que pessoalmente me toca muito, é a questão da maternidade. E como isso vai aparecer nas várias personagens, né? Sim, Na, até na Grado, diferentes tipos de mãe, né? diferentes tipos de mães, justamente, né? A Manuela como mãe da Rosa, que é a freira, né, que está Uhum. grávida. Isso vai aparecendo depois ela com o filho e o filho de Rosa. Isso tem algo em mim que toca, assim, que toda vez que eu vejo algum filme que tem uma abordagem menos óbvia da maternidade, para mim toca muito. Tanto que não tem nada a ver com Almodóvar, mas quando eu penso nisso, eu penso muito em Kill Bill, por exemplo, que é um filme que eu adoro. E para mim é um filme sobre maternidade, sabe? Os dois É. filmes, né? É meio que, né, sobre um amor de mãe, assim, daria para botar um subtítulo. Então, isso é uma coisa que eu adoro, assim, no Tudo Sobre Minha Mãe também.
E uma outra coisa que é muito comum na obra do Almodóvar, que para mim ele usa de uma maneira assim exemplar em Tudo Sobre Minha Mãe, é a questão do intertexto, né? Porque o foco aí, ele começa brincando com o filme A Malvada, o All About Eve, no original, Tudo Sobre Eva, que seria até a razão do título dele em espanhol, Tudo Sobre Mi Madre, né? Uhum, Eva, a mãe, a primeira mãe, digamos assim. uhum, O filho começa a escrever um diário para uhum, presentear a mãe, então já começa esse intertexto entre o filme, esse filme em particular, Malvada, e a vida deles ali, aquela situação dele com a mãe. Depois se insere um outro elemento, que é o do bonde chamado desejo, uhum, e você vê uma relação entre a vida da Manuela, até os nomes começam a se cruzar, Stanley com Esteban, e uhum, em toda essa brincadeira no desenvolver das coisas, né? A própria Agrado, numa certa altura, diz que sempre contou com a ajuda de aham, estranhos, né? Com a boa vontade dos estranhos, né? Que é uma sim, referência direta a uma frase famosa da Blanche no Bonde Chamado Desejo. Então, ao longo do filme, ele vai fazendo esses cruzamentos de citações e referências e influências, mas de uma maneira bastante orgânica, né? Ao mesmo uhum, tempo homenageando, reverenciando e reinventando, reimaginando tudo aquilo. sim. E colocando a marca dele, né, Sim. que é também o humor. Então isso eu acho muito legal, porque o filme não deixa de ser um dramalhão, né, uma história super triste, mas ao mesmo tempo tem, né, tem toques ali na história, no roteiro que vão voltando, frases que são engraçadíssimas, assim, né? Tava, tava prestando atenção quando eu vi de novo, é, por exemplo, quando a própria Agrado, né? Tu citou Agrado cita a frase, né, do bonde chamado Desejo, mas ela também tem um bordão, né, que é um bordão meio meio brincando, né, que porque o nome dela é Agrado, porque eu sempre me esforcei para agradar os outros. E aí tem uma cena em que ela é uma prostituta, né? Daí ela tá andando com uma roupa Chanel, daí pergunta, mas você veste Chanel? Nossa, uma roupa Chanel? Daí ela falou assim, não, eu não uso Chanel, porque como é que eu vou usar Chanel se as pessoas passam fome no mundo, né? Sempre tem um humor, assim, o mais óbvio seria dizer, né? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar Chanel, mas em vez de ela dizer isso, sempre tem uma escapada no humor, assim. E aquela hora que elas estão. Tô só lembrando as cenas que eu gosto, né? Uhum. Aquela hora que elas estão no quarto, na casa da Manuela, conversando, fazendo piadas sexuais, e tem todo o drama da Uma, e aí daqui a pouco a Uma vem e faz uma outra piada. Então tu imagina que é sempre uma história tensa, tensa, e daqui a pouco vem a marca do Almodóvar, né? Que é essa risada, né? Essa alegria, não deixa de ser, né? Uma alegria que transparece na estética até do cenário, né? Que é a É, marca de. o uso das cores no filme, que é outra marca muito forte da filmografia do Almodóvar, é também muito bem utilizado. E isso que você mencionou da questão do melodrama, que é algo muito caro, não só em Tudo Sobre a Mãe, mas praticamente em toda a filmografia do Almodóvar, ele ama o melodrama. Uhum, Mas no caso de Tudo Sobre Minha Mãe, além de ter esses momentos bem melodramáticos e que são emocionantes em tudo, uhum, o filme, apesar de ter momentos assim de muita dor vivido pela Manuela em especial e por outras personagens do filme, ao mesmo tempo o filme vem carregado de um amor, de um carinho por essas personagens e uma esperança também, né? O filme termina com uma mensagem de esperança no final das contas, sim, apesar de sim, toda aquela trajetória dolorida que a Manuela enfrenta, no final ela vislumbra um futuro pelo menos menos dolorido para ela. sim, exatamente isso. Tava lembrando, né? Aí não quero talvez dar o spoiler da Ah, mas última eu já cena do dei o filme, alerta de spoiler, sem problema. né? Que tem a questão também da AIDS no filme, Sim. que, que é interessante de ser trazida aqui, né? Que Enfim, tem naquela todos os época tópicos. ainda sofria muito estigma, apesar de já ter mais de 20 anos, mas na Sim. época ainda era algo muito, muito assim, recriminado, muito Uhum. visto com maus olhos, de uma maneira muito.
muito pejorativa, se podemos dizer. E, e toda essa discussão dialoga também, né? Voltando um pouco àquilo que a gente estava falando, Marden, sobre as diferentes formas de ser mãe, né? Diferentes traços da maternidade, porque é interessante no filme porque os personagens eles são muito plurais, né? E eles convivem ali, tipo, tem a freira que tá grávida, duas personagens que são travestis no filme. Tem a Uma e a Nina, que são lésbicas. E elas dialogam e ao mesmo tempo a maternidade e a paternidade, porque a paternidade também tem um fator importante no filme, né? Porque querendo ou não, ali o filho morre e ele estava em busca do pai. E aí a Manuela entra numa jornada que é ir atrás do pai que ela nunca revelou para o filho, né? Que é a Lola. E é muito bonito mesmo isso, que no final, por mais que traga, né, o peso do melodrama, né? O melodrama com esse, como esse gênero do povo, né? Para ser bem exagerado muitas vezes, né? Com os sentimentos acessíveis, mas, ao mesmo tempo, em vez de terminar no triste, na tragédia, no choro, ele termina na mensagem positiva sobre o filho da. Agora já falando, né? Sobre o filho Uhum. da Rosa, né? Que podia ter AIDS, mas ele tá mostrando. Na época, isso devia ser uma novidade, imagino, né? Que a criança pode ser filho de mãe e pai com HIV e não desenvolver a doença. Então, é bem lindo, assim. E, ao mesmo tempo, o jeito que isso vai se resolvendo na trama, né? Porque até fiquei vendo, né, pensando, não lembrava de todos os detalhes, mas quando a Manuela vai embora com o filho que não é dela, será que ela foi fugida? Que ela diz, né, ai, é bom que vocês não saibam onde é que eu tô indo. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela volta, né, pros avós, então não é tipo, um roubo da criança, né? Então termina numa conciliação, digamos assim. E agora nessa conversa me veio também uma outra, sei lá, uma ideia, digamos assim, que tem a ver com o título do filme, com a questão de Eva, com o nome da Manuela, porque tudo sobre minha mãe, que remete ao original de A Malvada, que é tudo sobre Eva. Eva, a primeira mulher, a primeira mãe. E Manuela é o nome feminino de Deus, de Ah, Manuel. é. Emanuel, né? Emanuel. Hum, Sei lá, eu não duvido nada Uhum, porque de uma certa forma a Manuela toca na vida de todas aquelas pessoas que estão ao redor dela. Todas. uhum, A Grado, a Lola, o Esteban antes, a Rosa, a família da Rosa, a atriz, a assistente da atriz, todos que estão, o próprio filho, ela perde um filho, uhum, todos os que estão ao redor dela têm a vida tocada por ela. E, em certa medida, a vida até melhora em alguns aspectos, como uhum. se ela fosse quase divina. Não sei, eu posso estar viajando agora, Maura, mas, É, mas faz sentido. E também como se ela fosse quase divina, daí mas eu fiquei até pensando, né? como disse uma vez um professor meu de semiótica, assim é se lhe parece. E eu fiquei pensando, né, que quase divina, quando eu estava descrevendo ela, me veio a imagem da Virgem Maria, que é alguém também que perdeu o filho, Exato. né? Ela tá numa jornada meio, né, que da mãe sem filho, né? Que também de alguma forma tá tentando fazer alguma coisa da morte do filho dela, né? Que tudo aquilo, na verdade, tudo que acontece no filme é desencadeado pela morte. É. Talvez a mudança não E essa ocorresse. lembrança que você me trouxe agora, de a criança no final ter nascido de um pai e de uma mãe aidéticos e ter nascido sem a síndrome, Uhum. a criança nasceu imaculada. Uhum. Né? Estamos viajando, mas é para isso que servem os filmes. Sim, justamente. E é um filme muito rico, né, pra gente ficar. Assim como, né, como a gente estava falando, o resto da obra dele. Isso é um filme, assim, que parece, assim, que os filmes do Almodóvar me dá essa impressão. Se tu vai ver tu pode ver em várias camadas, né? Se tu for ver na primeira camada, parece um novelão, né? Talvez até meio um novelão no mau sentido, eu digo. Mas daí tu vai ver, tem muitas e muitas outras camadas que vão tornando o filme cada vez mais rico cada vez que tu assiste, visita, né? E isso, sem dúvida, eu acho que é uma característica de um grande diretor, né? Que pega um gênero popular e faz uma coisa dessa. E ele consegue colocar um sem número de coisas, de situações,
de desdobramentos num filme que se resolve em menos de 2 horas, né? Ele tem um Sim. poder de concisão assim incrível, de não se perder, né? Eu fico Uhum, imaginando isso na mão de um roteirista, diretor assim menos talentoso. A tendência seria ser prolixo demais, esticar algumas uhum, cenas, se sim, debruçar demais, escrever diálogos bem expositivos. O Almodóvar não tem isso. sim, justamente. E um filme, acho que 1h30, né? Batido ali, se for descontar os créditos, é muito curtinho, muito rápido. Que é uma tendência ao contrário, né? A gente às vezes conversa sobre isso, que esses filmes, como surge filmes longos, né? Que tem essa questão que tu falou talvez até da dificuldade da síntese para contar a história. E aí o Almodóvar lá numa hora e meia trouxe todas essas histórias com tantos personagens que são desenvolvidos no filme, né? Então não é só para constar. A Grado tem sua história, Uma tem sua história, a Rosa tem sua história ali no filme. E tudo Uhum. isso numa hora e meia. E aquilo que a gente conversou no início dessa conexão que eu fiz com o Hitchcock, você vê a referência que é feita ao filme A Malvada, ao Bonde Chamado Desejo, e aquele comercial que a Manuela estrela para o hospital, para Hum, estimular a uhum, doação de órgãos, né? uhum, Aquilo que ela explica, apresenta naquele comercial, né, é o que termina efetivamente acontecendo com ela. sim, Ela se torna, digamos assim, uma espécie de recipiente da mensagem daquele comercial que ela faz, né? E tudo isso está lá nos primeiros minutos do filme. aham. Que talvez, eu não sei, né? Talvez poderia até pensar como seria a parte, para mim, soa meio novela, né? No sentido a doação, essa coisa que parece muito meio inverossímil, sabe? Uhum. Aí ela trabalha com doação de órgãos, daí no minuto seguinte ela tem que tomar decisão sobre isso, né? Parece Sobre. coisa da Glória Pérez, né? É, exatamente. Aquela Mas ao coisa mesmo do como é que chamam? Ah, me fugiu agora o nome, como é que chama isso? Alguma coisa social, né? tipo, né, bandeira social, assim, É, né? O marketing social, a gente fala. marketing social, é isso. E tudo isso num filme que subverte essa suposta ideia de simplicidade, né? Então é um filme para todo mundo, porque é um melodrama, e ao mesmo tempo tem tantas leituras possíveis, tantas camadas para desvendar, né? Vai muito além do ver uma única vez, como a gente começou dizendo. Para mim é o ideal de qualquer cineasta, no sentido de fazer um filme como esse, que consegue dialogar com diferentes públicos, com diferentes repertórios, né? Uhum, Você pode, se você não tem um repertório muito abrangente, você pode ser fisgado pelo melodrama, que o filme uhum, é na sua essência, né? Se você já tem um repertório um pouco maior, conhece a obra do Tennessee Williams, conhece o filme, tem conhecimento da própria obra do Almodóvar, você já vai conseguir perceber outras coisas também. Então, no final, é o que eu costumo chamar, é o melhor de dois mundos, né? uhum. E outra coisa, Martin, só queria colocar isso, né? Que no meio disso tudo tem tantas frases marcantes, tantos momentos marcantes, e a gente estava falando da questão social, talvez acho que vale a pena destacar também é, não sei se seria para dizer a bandeira, mas a questão claramente defendida pelo Almodóvar, né, nos seus filmes, pelo menos em boa parte deles, que é pensar na comunidade LGBTQIA+, desde sempre. Então, eu acho que um dos grandes momentos do filme, né, uma das grandes personagens do filme, sem dúvida, é a Grado, e que é um meio que um alívio cômico, embora ela tenha uma história também dramática, ela funciona como um alívio cômico. E um dos momentos mais memoráveis é justamente quando ela tem que substituir, né, que a peça tem que ser cancelada, né, em vez Uhum. de cancelar, ela vai lá e diz que vai contar a história da vida dela. Daí tem aquela frase, e ela conta, né, as pessoas ficam, boa parte delas ficam, e ela fala uma frase, e ela vai fazer todo um discurso sobre autenticidade, né, sobre como ela se transformou toda e colocou silicone, colocou isso, aquilo, e vai dizendo quanto que custou cada coisa, para no fim dizer que da importância de ser autêntico e que a gente é autêntico
quando a gente se torna mais perto do que a gente sonhou. Mais ou Uhum. menos isso. É bem bonito. É E, lindo. e voltando à relação da Manuela com a Uma, no caso dela, você vê duas relações que se estabelecem. A relação direta com um bonde chamado Desejo, que é a peça que está sendo encenada dentro do filme, e a própria situação da Manuela junto a Uma, que ela se torna a nova assistente dela. Assim como no filme, a malvada, a Anne Uhum. Baxter se torna a assistente da Bette Davis. E até pela fama que a Bette Davis tinha na época e o título que o filme recebeu no Brasil, A Malvada, muita gente achava que a malvada era a Bette Davis, mas a coitada da Bette É. Davis no filme é a vítima. A malvada é a assistente, que é a Anne Uhum. Baxter. E no filme, a Manuela, muito pelo contrário, ela é a bondade em pessoa, né? Uhum. Ela melhora a vida da Uma, ela dá um novo sentido para a vida da Uma, diferente do que a Anne Baxter faz no filme. Então, ele, ao mesmo tempo, referencia, mas subverte, né? Como a gente conversou aqui. Sim, exatamente. É, Maura, meia E, hora é pouco para a gente falar de tudo sobre minha mãe. né? Que bom, né? Isso, como tu mesmo disse, é um mais claro sintoma de um grande filme. A gente consegue ficar anos revendo, vendo, revendo, nos comovendo de formas diferentes, talvez, diferente do que foi na primeira vez. Filme que nos acompanha, né? Acho que dá para dizer. Então, Maura, chegamos ao final. Se as pessoas quiserem acompanhar os teus trabalhos, onde é que te encontra? Eu tô nas redes, né? Como acho que todo mundo hoje em dia. No Twitter, eu tô na arroba Miss Maura, que é um meu nome que eu uso há 500 anos, né? Já tem toda uma camada que nem lembro mais assim para dizer, mas nunca mudei meu usuário lá e tenho um apego por ele. E no Instagram, que tem muita gente que usa Instagram, é Maura Martins Jornalista. Esse é o meu Instagram que eu tô lá falando sobre o meu trabalho, postando meus textos. E quem quiser me seguir lá, vai ser muito legal trocar uma ideia. Não, e tem o endereço do site da Escotilha, que eu vou deixar aqui na descrição, e mais uma outra atividade da Maura que ela não mencionou, mas eu vou mencionar aqui agora. Uhum. Ela escreve roteiros também para o Meteoro Brasil. Então, a Isso maior mesmo. parte tratando de televisão. Então, Aham. eu vou deixar os dois links aqui embaixo, se você quiser acompanhar mais um pouco do trabalho dela. Obrigado, Isso aí. Maura. Eu que agradeço, Marden. Foi muito legal, um prazer essa conversa. Sempre que quiser conversar sobre outros filmes do coração, tamo aí. Tá bom. E até o próximo Cinemarden.